Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Sociologia Geral e Jurídica. Meu nome é Renata Rolim e o tema da nossa aula de hoje é a unidade que trata, o início da unidade que trata da Sociologia Jurídica e os seus desafios de compreender a função do direito e a sua autonomia relativa na sociedade capitalista. Vamos explicar essas questões mais detalhadamente. Na unidade anterior, nós estudamos os três paradigmas das ciências sociais: o materialismo dialético, o funcionalismo e a sociologia compreensiva. Esses três paradigmas das ciências sociais, com relação ao direito, visto de uma perspectiva ampla, eles têm a preocupação, como nós enfatizamos, de discutir a função do direito na reprodução social. Ou seja, qual é o papel do direito na organização e reprodução da sociedade de uma forma muito ampla. Nós vimos que, para o paradigma materialista dialético, o direito, o complexo jurídico, a gente pode também chamar, se insere na luta de classes. A luta de classes, na verdade, é o eixo, né, desta concepção, deste paradigma, porque tem como alicerce, nós vimos também, a filosofia negativa, que propõe a mudança nas raízes das relações sociais da sociedade capitalista. Então, o direito, para esse paradigma, para essa concepção, tem a função, né, de auxiliar a produção e a circulação de mercadorias e também a apropriação da mais-valia. Como é que ele poderia auxiliar na produção e na circulação de mercadorias? Criando normas, definindo o que é propriedade, contratos, etc. Nós vamos ver isso também. E da apropriação da mais-valia também, que é organizando, né, as relações de trabalho. Já o paradigma da sociologia compreensiva, do Max Weber, tem como eixo, né, tem como principal questão da relação do direito na sociedade, o direito como um elemento comum, né, um denominador comum, um elemento comum para a resolução de conflitos de interesses, né, entre vários grupos e indivíduos. Ele não fala propriamente em classes sociais, mas em grupos e indivíduos, que, digamos, e o problema do direito é justamente a sua legitimação enquanto auxiliar do poder político. Né? E uma terceira perspectiva, um terceiro paradigma, o paradigma funcionalista, vê o fenômeno jurídico a partir da sua normatividade, ou seja, da sua influência no comportamento dos indivíduos. Né? Nós vimos que o Durkheim e também o Becker, de outra perspectiva, está interessado, né, em como a sanção jurídica molda os comportamentos sociais, molda os comportamentos dos indivíduos em sociedade. Então, esses três paradigmas nos deram essa concepção ampla da função do direito na reprodução social. Né? Agora, nessa unidade, a gente parte para dá um passo adiante e parte para uma questão mais específica, que é a autonomia do direito em face, né, como complexo social, como complexo analítico da sociedade, né, de análise, né, que tem autonomia relativa com relação, né, se a gente comparar a outros complexos sociais, como a economia, a política, a moral, principalmente, né, a arte, a linguagem, etc. Então, o direito, nesse momento da disciplina, ele é visto, né, em sua autonomia. A gente está querendo ver o direito, né, de como é que o direito se organiza, como é que essa esfera social, esse complexo social, se organiza internamente, né, para cumprir a função que a ele é requerido na reprodução social.
Essa autonomia relativa do direito, né, já que o direito não é economia, não é política, não é moral, né, é algo diferente dessas outras esferas, não, dessas outras esferas sociais, ele tem, né, digamos, um delineamento, ele tem características próprias que lhe conferem autonomia em relação à economia, em relação à política, por exemplo. Mas, como eu coloco aqui, essa autonomia para as ciências sociais é sempre relativa. Né? O direito nunca se torna absoluto. O direito nas ciências sociais, visto pelas ciências sociais, nunca se torna algo em si mesmo, que tem uma história própria, que é determinado por si mesmo. Né? Essa é uma perspectiva diferente, né, da dogmática jurídica, né, do direito penal, do direito constitucional menos, né, do direito processual, por exemplo. Porque a tendência nas faculdades de direito, nos cursos de direito, é estudar o direito em si, até porque esses cursos formam profissionais. Então, é como trabalhar dentro da esfera do campo jurídico em si mesmo. Né? Então, muitas vezes os profissionais, muitas vezes não, na verdade é a regra, que os profissionais do direito, né, os chamados especialistas do direito, considerem o direito como algo que é autônomo, que não tem nada a ver com a economia, que não tem nada a ver com a política, que ele em si mesmo é um universo, quase que como um universo paralelo e absolutamente autônomo das outras esferas sociais. Né? Tanto é que um dos mais importantes autores do direito, né, o Hans Kelsen, tratava de uma teoria pura do direito. O que é uma teoria pura do direito? É um direito absolutamente afastado, apartado, né, seccionado de qualquer influência de outra esfera social. Né? O direito visto em si mesmo e por si mesmo. Então, a dogmática, quando vocês vão estudar as normas jurídicas, né, um exemplo muito claro, quando você vai estudar as normas jurídicas, você não está, em geral, né, é mais comum que não se pergunte de onde elas vieram, quais foram as forças políticas que fizeram com que a norma fosse aceita no legislativo, como é que essas forças compactuaram, consensuaram ou não, ou foi imposto a um determinado grupo, determinada classe social, se, por exemplo, essa lei é cumprida ou não. Essas preocupações não são as preocupações da dogmática. A dogmática quer estudar como é que se aplica uma lei, qual é a jurisprudência, como é que se argumenta perante o juiz, como é que faz o chamada subsunção, né? A relação entre a norma geral e o caso particular, né? Então, vai discutir várias questões que são próprias do campo jurídico, do complexo jurídico, dessa esfera. Né? Então, aí que nós temos, né, a grande diferença entre a perspectiva sociológica das ciências sociais, quando né, visualizam direito, quando estudam direito, e a dogmática. Né? Então, para a sociologia jurídica, a esfera jurídica, o complexo jurídico, tem sempre autonomia relativa. Quer dizer, nós estudamos o direito como ele se desenvolve em si mesmo, né? As suas características internas, as suas particularidades, né? O que o diferencia de outras esferas sociais. Mas a gente está sempre percebendo a intersecção do direito com essas outras esferas sociais. Nós estamos sempre atentos para essas mediações, para essas conexões. Né? Por exemplo, o próprio Max Weber, nós vimos, né, afirma categoricamente que o direito é um fenômeno de dominação, né? Está a serviço da legitimação da dominação. Dominação no sentido de impor a alguém a vontade. Né? Então, por isso que, para a sociologia, para as ciências sociais, o direito, essa questão da neutralidade, da imparcialidade do direito, né, é vista, digamos, como uma forma de legitimação, mas não como algo que existe em si mesmo. Enquanto, por exemplo, um processo judicial só pode ser validado,
Só pode ser validado se o juiz for imparcial, e há várias maneiras para você detectar isso no processo judicial. Para as ciências sociais, para a sociologia jurídica, o critério de imparcialidade dentro do processo judicial é um objeto de estudo, e não é considerado como se fosse realmente possível essa imparcialidade. Percebe? Então, são questões diferentes, são olhares diferentes sobre a mesma questão, sobre o mesmo fenômeno, sobre o complexo jurídico. Então, dentro dessa autonomia relativa, como eu falei para vocês, que o direito para as ciências sociais nunca se descola da política, da economia, apesar de se desenvolver ele mesmo, né? O que se percebe, né? O que a sociologia, né? Quais são os olhos, quais são as questões que a sociologia observa, que as ciências sociais observam na formação do direito, né? O que é esse complexo social? Essas questões foram que nós trazemos aqui nessa aula, essas primeiras questões que se referem à autonomia relativa do direito, nós vimos principalmente no Weber, porque o Max Weber ele teve essa preocupação de estudar o direito como esfera analítica nas suas particularidades internas. O marxismo não teve essa questão, porque para o Weber, né, como o capitalismo, como a gente falou, é a forma de sociedade mais avançada que se pode alcançar, trata-se, então, de administrar os conflitos sociais para manter, administrar o capitalismo, administrar os conflitos sociais para ter o melhor capitalismo possível. Então, era importante conhecer internamente o seu funcionamento. Para o materialismo histórico, não é assim. Claro, ele tem uma concepção, sabe que ele tem uma concepção do direito na sociedade, né? O direito, para eles, ajuda não só o desenvolvimento da produção e da circulação de mercadorias, como também na apropriação da mais-valia. Nós vamos ver como isso ocorre. Mas como isso funciona na prática, quais são essas relações, como as relações sociais se estabelecem no direito, na esfera jurídica em si mesma considerada, isso não foi objeto, assim, de grandes considerações dos marxistas, né? A não ser pelo principal teórico marxista do direito, que é o Pachucanes, né? Que fez uma reflexão muito interessante sobre o direito, o papel do direito na transição do socialismo para o comunismo, né? Na Revolução Russa de 1917. Ali se discutia, né, o que o direito, enquanto esfera social, poderia auxiliar, né, na derrubada do capitalismo e na criação de uma nova sociabilidade. Os marxistas e o Pachucanes, os marxistas em geral e o Pachucanes em particular, vão dizer que e o próprio Marx também vai dizer isso, que enquanto houver direito, há dominação, há exploração. Porque o direito é esse denominador comum, é um padrão de resolução de conflito, né? E por isso mesmo, por ser um padrão de resolução de conflito, ele não vê o homem na sua concretude, nas suas diferenças e nas suas desigualdades. Então, se a sociedade precisa ainda de um denominador comum para a resolução de conflitos, é porque ainda há mercadoria, é porque ainda há conflitos sociais e há classes sociais. Porque, do contrário, você não precisaria desse denominador comum para resolver os conflitos. Entende? Então, onde houver esse padrão para solucionar os conflitos, há ainda o Estado, há ainda a exploração. Mesmo, dizia Pachucanes, né? Mesmo que esse Estado seja controlado pelos trabalhadores, como era o caso, né, que ocorreu na Revolução Russa de 1917. Então, como eu falei, muito do que a gente vai ver, né, no desenrolar desse texto que eu sugeri a vocês, está proposto pelo Weber, mas também tem algumas, algumas questões também que o próprio marxista trabalhou
E há algumas questões que o Durkheim trata, mas muito en passant, digamos assim, muito de forma lateral, porque o Durkheim tratava o direito, né, o paradigma funcionalista tratava o direito como uma sanção, entre outras. Ele não estava preocupado com a especificidade jurídica. Claro, o Durkheim sabia que o direito era diferente da moral, era diferente das regras de etiqueta, da religião, etc. Mas como ele estava preocupado com a coercitividade, né, e com a influência da sociedade no comportamento individual do ponto de vista da moralidade, ou seja, da contenção dos indivíduos, dos seus impulsos antissociais, ele não viu o direito na sua especificidade. Então, por isso mesmo, nesse início, né, para tratar o tema da sociologia jurídica, e mais especificamente o direito, como ele se formou no capitalismo, nós vamos utilizar mais o paradigma materialista dialético e o paradigma da sociologia compreensiva. Isso é interessante também porque vocês vão ser capazes de relembrar alguns conteúdos que nós vimos na unidade passada e também aprofundar esses conteúdos, certo? E nesse momento aqui, nesse primeiro momento, nessas duas aulas, nesta e na próxima aula, nós vamos trabalhar com o livro do Tigar Levy e da Madeleine, eu não me recordo o nome agora, mas o título é O Direito e a Ascensão do Capitalismo. Esse livro é muito interessante porque ele vai descrever como é que o direito se forma, como é que o complexo jurídico se forma na sua relação entre economia, política, principalmente, mas também religião, costumes e etc. Né? E a gente vai poder ver do ponto de vista histórico, sem precisar decorar coisas, sem precisar memorizar, né? Mas compreender exatamente, né? Ter uma compreensão de como é que esse direito surgiu e para que ele surgiu. Isso é muito importante na reflexão do jurista, do especialista, né? Porque imagina você trabalhar em algo que você não sabe para que serve, como surgiu, né? E viver numa mistificação, porque de certa maneira não, de toda maneira, a dogmática jurídica, por mais que discuta o papel do direito na sociedade, ela parte de uma mistificação, de que onde houver sociedade, há direito, e ela está satisfeita com isso. Né? O direito serve a uma ordem social, serve para a organização social, serve para a paz, o bem público, etc., e não sai dessa concepção. Né? Então, por mais que sejamos especialistas, é importante nos situarmos no mundo, né? O que nós estamos fazendo no mundo e como é que isso também, qual o impacto disso na nossa profissão. Então, dando continuidade, na autonomia relativa do direito, ou seja, como é que ele se constitui como um complexo diferente da economia, diferente da política, o que é que caracteriza esse complexo? O que é que particulariza esse complexo? Né? Nós vamos ver esses quatro, digamos assim, essas quatro características, como é que elas surgiram e se consolidaram historicamente. Mas nós podemos partir já dessas características. Primeiro, né, o direito como um denominador comum para a resolução de conflitos. Por que o direito é um denominador comum? Por que se exige isso? Por que é preciso de um padrão, de um denominador comum para a resolução dos conflitos? Nós vamos ver por que isso é necessário e como é que isso surge. E isso é estabelecido no legalismo de agir. Nós vamos perceber que esse denominador comum, essa regra, né, para a resolução dos conflitos, é uma regra que observa simplesmente o comportamento externo do indivíduo. Né? O comportamento público e externo do indivíduo. Não há preocupação com as suas intenções, né? Se a sua intenção, digamos, né, é sempre um exemplo que os professores do direito dão, né? Bom, você pode não gostar não gostar de uma pessoa, até desejar a morte dessa pessoa, mas enquanto você não fizer nada, enquanto você não agir e não colocar em prática esse seu desejo, o direito não se preocupa com isso.
A moral pode se preocupar, questões psicológicas, etc., mas isso não é da esfera do direito. Né? Então, o legalismo diegético significa isso. Né? É a atividade externa da ação, né? Se ela está ou não de conformidade com a lei. É essa a questão. Uma outra característica é a presença de normas materiais e normas processuais. Ou seja, esse denominador comum, né, ele vai tomar a forma escrita, padronizada e que também dê, né, ao máximo possível, a previsibilidade ou o principal valor da esfera jurídica, que é a segurança jurídica. Né? Porque, claro, a necessidade, né, de criar normas escritas e padronizadas, né, se dá por alguma razão. E qual é a razão disso? Por que criar códigos, né, com tantos artigos? Por que criar compilações de leis? Por que criar? Não só do direito material, como direito do trabalho, direito administrativo, mas também do direito processual, né, de como você ingressa no Poder Judiciário, quais são os requisitos da petição inicial, como é que você faz uma contestação. Tudo isso está padronizado, é escrito e tem que ter previsibilidade. Por quê? Por que isso? De onde vem? Né? E mais, claro, se as normas são escritas, padronizadas, etc., há especialistas, há pessoas formadas, né, para isso. Há pessoas dedicadas exclusivamente, né, a trabalhar com essas normas, né, a usar, a compreender e a usar essas normas. Então, aqui há um aprofundamento da divisão do trabalho, né, ao lado, né, do agricultor, do comerciante, do banqueiro, né, dos professores, enfim, de todo a atividade de serviço, etc., há também advogados, juristas, especialistas que estão dedicados a essa questão específica, né? É uma nova divisão do trabalho, né? Que antes do capitalismo não existia. Né? Antes do capitalismo havia resolução de conflitos sociais, mas isso não era realizado especificamente por alguém exclusivamente dedicado à resolução de conflitos. E, por fim, também a criação de uma ciência jurídica. Porque digamos, a necessidade da ciência jurídica, né, de um saber específico sobre essa prática, é necessária, né, para padronizar também, né, a ação desses especialistas, formar esses especialistas e também levar adiante para as outras gerações as soluções e os conflitos que os especialistas das gerações anteriores tiveram e encontraram. Então, a ciência jurídica, ela consolida também essa prática, consolida e permite a formação de futuras gerações. Então, essas 4 questões elas estão muito relacionadas, muito imbricadas umas com as outras, e agora com esse texto que eu indiquei para vocês, né, o direito e a ascensão do capitalismo, nós vamos ver como é que isso acontece, como é que isso surgiu, como é que isso acontece. Sigamos então para o próximo slide. Bom, nós temos aqui, né, o início do texto, que há uma discussão, antes desse capítulo aqui do texto, há uma discussão inicial sobre os propósitos do livro, etc. Isso não é tão importante. Bom, quem quiser ler, né, ótimo, leitura nunca se perde, né? Mas aqui a gente está tratando do início, na verdade, do início da formação da sociabilidade capitalista, né, em plena feudalidade, em pleno século XI, se inicia no século XI, né, até o século XIII, na verdade. Do século XI ao século XIII, que é o início, que é esse impulso inicial, né, da ascensão do capitalismo, da ascensão de uma nova classe, da formação de ascensão de uma nova classe social, que vai ter necessidades específicas,
né? E uma dessas necessidades específicas é o direito, né? É esse denominador comum para a resolução de conflitos, que sejam normas escritas, padronizadas, trabalhadas por especialistas e que esteja também sistematizada em uma ciência, né? Então, a esfera do direito vai se tornando cada vez mais autônoma, cada vez mais clara, na medida em que essa nova classe social vai ampliando a sua atividade e vai se tornando também politicamente mais forte. Mas vamos para o início, que é no século XI. Mercadores à procura de um lugar na ordem feudal. Como é que esses mercadores se desenvolveram? Como é que o comércio em plena feudalidade se desenvolveu? Ora, nós sabemos que uma das características, né, do feudalismo é a autonomia na produção, né? Cada feudo, né, era autônomo, né? Produzia seus próprios alimentos, né, fazia suas próprias ferramentas, né? Os trabalhadores, os servos, produziam os alimentos, as ferramentas, né? Tudo que se precisava para viver era criado e era produzido no próprio feudo. O comércio era muito restrito, local, não desapareceu completamente, mas era muito restrito, era local, e era assim, as sobras, o que sobrava realmente da produção, que era muito pouco, porque a produtividade era muito pequena, né? Mal dava para alimentar as pessoas que viviam no feudo e ainda tirar a parte do senhor feudal, né? Então, as cruzadas, a primeira cruzada, né, que foi no final do século XI, ela dá início, ela dá um incentivo à ampliação do comércio mediterrâneo, do comércio principalmente marítimo e do comércio fluvial também, né? Se a gente vamos perceber essa figura aqui, né, que coloca da primeira cruzada até a oitava cruzada, que também já é no final do século XIII, né, entre meados e final do século XIII. A gente pode perceber, né, que o comércio começa a se desenvolver em uma amplidão mais curta e depois vai tomando, né, uma amplidão, vai se alargando do ponto de vista territorial, né? Então, geralmente, esse comércio era realizado, era comércio de especiarias, né? De produtos, digamos assim, com alto valor agregado, mas em produtos leves, fáceis de transportar, né? Como as especiarias, tecidos finos, né? Porque, claro, não se tinha a possibilidade de consumo na Idade Média era de uma classe muito específica, não era generalizada, você não tinha uma grande produção, né? E você também não tinha rotas de comunicação estabelecidas. Então, a burguesia vai começar a abrir essas rotas, né? Vai começar a consolidar um comércio ao longo do tempo. Então, inicialmente, era de mercadorias, como eu falei, leves, né, com alto valor agregado, porque tinha que justificar, tinha que compensar, levar, digamos, uma mercadoria, sei lá, de Damasco até Londres, né, que é um alto risco, imagina, riscos de afundar navio, de ser roubado por piratas, riscos de tempestades, né, um alto risco, então precisava ser uma mercadoria de um alto valor agregado, né, que compensasse esses riscos, né, e de uma distância muito grande. Mas imagine que, vamos pensar, um produtor de especiarias, alguém em Damasco, né, que produz, vamos dizer, tecidos, né, tecidos finos, seda, digamos, que vai comercializar com alguém, vai vender para alguém, né, consumir em Londres. Veja a distância entre esses dois pontos e veja não só a distância territorial, mas também as diferenças de línguas, de costumes, de religiões, de concepção de mundo.
Né? Como é que você vai comercializar com pessoas com tantas diferenças? E mais, como eu falei, o comércio, né? Esse transporte de mercadorias era bastante arriscado. Como é que você diminui os riscos desse mercado, desse comércio, né? E como é que você garante que não haja tantas perdas para uma parte, para a outra parte? Veja, o comércio, a expansão do comércio, ela necessita de normas comuns entre os comerciantes. Se um comerciante é muçulmano e o outro é cristão, isso não importa. Não é a religião que vai reger essa relação. É uma relação comercial em que você abstrai as características étnicas, religiosas, morais dos indivíduos, né? Se a pessoa é mulher, se é homem, se é branco, se é negro, nada da concretude dos indivíduos importa. O que importa é aquele momento da troca, que você vai trocar, né, X quantidade de seda por um dinheiro que também tem que ser uma moeda comum e que possa também ser transacionada dentro desse espaço comercial. Então, veja quantas coisas são necessárias para o desenvolvimento do comércio, né? Eu falei rotas comerciais, né, desenvolvimento de meios de comunicação, pontes, estradas, portos, navios, carroças, carros, né, tudo para deslocar essa mercadoria. Você vai precisar também de um dinheiro comum, né, de um equivalente aí que possa ser digamos, facilitar e possibilitar esse comércio, né? Como eu falei no exemplo, entre Damasco e Londres, por exemplo. Então, você vai precisar do desenvolvimento de instituições financeiras, né? De troca de moedas e tudo mais. Precisa desenvolver isso. E você precisa também desenvolver regras que sejam comuns a essas culturas e pessoas tão diferentes. E que privilegiem esse momento da troca. Né? Ou seja, não importa, como eu falei, o que o indivíduo é, o que os indivíduos são. Importa o momento da troca. Ora, isso é algo completamente diferente, né, e completamente revolucionário com relação à sociedade feudal da época, né, que tinha na igreja, que tinha na moral cristã, o seu alicerce, né, a sua base comum de funcionamento da sociedade. Não era o comércio, não eram normas comuns, né? Muito pelo contrário. Né? Era um sistema totalmente hierárquico, né, de estamentos sociais, e que tinha na religião, na verdade, o seu sedimento, a sua unidade, digamos assim, cultural, moral, etc. Né? Então, além dessas normas, como eu falei, né, normas materiais comuns, foi necessário desenvolver também normas processuais e também a tribunais, né, cortes de justiça. Porque, claro, os conflitos sociais que surgem desse comércio, a gente pode imaginar já, né, podem ser muitos. Imagine, se um comerciante, um produtor, né, um comerciante em Damasco, né, que compra especiarias de produtores em Damasco, vai comercializar com Londres e no meio do caminho o navio é afundado. Afunda. De quem é o prejuízo? Ou então imaginemos que haja um atraso na entrega. Ou imaginemos que o produto é diferente do que foi transacionado. Ou, pode haver várias circunstâncias. Quem é que vai arcar com o quê? Né? Pode haver vários tipos de conflito nesse comércio tão arriscado como nós falamos. Então, esses conflitos precisam ser, na verdade, dirimidos, precisam ser apaziguados e resolvidos por cortes jurídicas, cortes judiciais, né, que sejam especializadas, que tenham pessoas especializadas no trato dessas normas comuns, dessas normas materiais de direito comercial.
né? Então, você precisa também criar cortes com procedimentos comuns, né? Que imagina, um sujeito em Damasco, outro em Londres, acontece um conflito entre esses dois comerciantes, aonde é que você vai peticionar? Que corte você vai peticionar? Né? Para o comerciante de Damasco e o comerciante de Londres, eles não vão guerrear por conta disso, não tem interesse, é algo puramente comercial. Né? Um conflito específico não vai gerar uma guerra, uma briga, etc. Né? Mas vai precisar de saber qual é a compensação material, como é que esse conflito se resolve. Então, há necessidade de cortes também, né, de normas processuais, normas de direito processual que sejam colocadas nas cortes, e na criação de cortes também é como eu falo, uma necessidade, né, dessa ampliação, desse desenvolvimento do comércio, que se inicia em finais do século XI, né, com a primeira cruzada, né, esse primeiro impulso, e vai até o século XIII. Então, esse momento, né, digamos, esse primeiro momento de desenvolvimento do comércio, né, dessa ampliação do comércio, dessa necessidade de normas comuns, dessa necessidade de cortes de justiça para dirimir os conflitos, né, se coloca à medida que o comércio, né, vai se ampliando. Né, e não só que o comércio vai se ampliando, né, que vai criando essa necessidade, né, mas esse comércio só pode, na verdade, se desenvolver se houver essas normas comuns e se houver também a constituição dessas cortes. Então, é nesse sentido que o direito vai também auxiliar na questão do desenvolvimento do capitalismo. O direito é uma necessidade de desenvolvimento do capitalismo. Passemos, então, para o próximo slide. Ora, se nós falamos em desenvolvimento do comércio, ampliação do comércio com as cruzadas, nós precisamos nos questionar sobre como se dá a produção dessas mercadorias que são distribuídas no comércio. Né? Não existe ampliação do comércio, possibilidade de se ampliar o comércio, se não houver também, né, para e passo, né, assim, paralelamente, uma produção cada vez mais eficiente, cada vez mais desenvolvida, que garanta a regularidade desse comércio, né? Mercadorias que garantam a regularidade desse comércio e que auxiliem nessa ampliação comercial. Né? Então, não existe, vou reforçar isso, né? Não existe comércio, né? Ampliação do comércio, quer dizer, comércio depende, na verdade, da produção. Eu quero enfatizar isso porque muitas pessoas ou muitas tendências teóricas, né, percebem o capitalismo apenas como uma esfera de comércio, né, a ampliação da esfera comercial, só vê por esse lado. É um reducionismo, né? A gente precisa compreender que sem produção não há desenvolvimento do comércio. E como é que essa produção, esse aumento da produção poderia se dar numa sociedade feudal? Não podia, na verdade não podia, porque na sociedade feudal, a sociedade feudal é uma sociedade, primeiro, agrícola, que trabalha para a autossubsistência, em que o trabalho se dá pela autossubsistência. O bem principal é a terra, que é usada por várias pessoas, né? Não tem exatamente, digamos, uma propriedade privada, né? O senhor feudal, quer dizer, o servo trabalha por certo tempo, né, digamos, 3, 4 dias na terra dos senhores e trabalha outros tantos dias para si mesmo, né? Que é chamada da corveia. Né? Então, esse sistema de relações pessoais, né, da troca, né, o uso da terra trocado por parte da produção, né, isso faz com que, né, o próprio servo não tenha interesse, né, num desenvolvimento muito grande da produção, porque a maior parte do tempo ele vai estar trabalhando também para o senhor.
né? Então, dentro de uma sociedade feudal, dentro de uma economia feudal, né, é muito difícil, né, você ampliar a produção e sustentar a ampliação, quer dizer, sustentar o comércio e sua ampliação. Por isso é que o desenvolvimento do comércio inicial com as cruzadas vai repercutir na criação das cidades, no desenvolvimento das cidades como unidades produtivas. As cidades vão surgir no seio da feudalidade como unidades econômicas, como unidades produtivas, né, que realizavam relações econômicas diferentes das relações feudais. Uma organização econômica, social e política que era independente das relações feudais. Isso era importantíssimo para o desenvolvimento do comércio. Então, claro, o desenvolvimento das cidades, né, lá no século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, vai ser a base, né, para o desenvolvimento também da grande indústria capitalista. Mas aqui nós estamos vendo o começo, o início desse fenômeno, que se dá entre os séculos XI e século XIII. Então, esses comerciantes, esses mercadores que participaram das cruzadas, né, quando voltam aos seus lugares de origem, se interessam, né, e fomentam a formação dessas cidades. Né? E essas cidades, no seio da feudalidade, elas vão ser formadas, ora em disputa com senhores feudais, ora em uma articulação com senhores feudais. Né? Era muito comum, quer dizer, a cidade se transforma, né, como eu falo aqui, em uma área autônoma com status independente. Né? Área autônoma com relação às obrigações feudais. Quem morava na cidade não tinha obrigações feudais, né? Era independente dessas obrigações feudais. Ora, para você conseguir essa área autônoma e essa independência, ou você comprava, ou os burgueses, né? Os moradores dos burgos, né? Os artesãos e mercadores e os agricultores que vendiam, né, para esses artesãos e mercadores, ou eles compravam do senhor feudal essa independência, pagando impostos, né, pagando uma taxa, etc. Ou então eles disputavam, né, faziam guerra e garantiam a sua independência, a revelia do próprio senhor feudal. E às vezes as duas coisas é em comum, né? Tanto a compra quanto a guerra. Então, durante a feudalidade, houve um processo intenso, né, de negociação e de guerras para a formação dessa área autônoma com status independente, né, em que se podia produzir e comercializar, né, a revelia das relações feudais. Então, as cidades se transformam numa organização econômica, social e política de agricultores, artesãos e mercadores. E nesse lugar, era preciso organizar essa área autônoma, independente das relações feudais. Independente relativamente, claro. Precisava, né, os agricultores, artesãos e mercadores que estavam nessa cidade precisavam organizar essa produção econômica, se organizar socialmente, né? Se organizar também politicamente, né? E também de alguma maneira, né, se relacionar com o grande poder político e feudal da época, que era a igreja. Né? Então, essas áreas autônomas, né, essas cidades formavam uma unidade, né, de agricultores, artesãos e mercadores que se consideravam iguais entre si e também tinham o autogoverno. Né? Eles mesmos se governavam. Não havia interferência do senhor feudal nisso. Não era o senhor feudal que iria dizer quanto era o preço, com quem você deveria comercializar, com o que você deveria produzir. Não. Eram os próprios artesãos, agricultores e mercadores que realizavam isso. Então, o documento medieval por excelência é chamado de Carta de Fundação, que tratava dessa organização econômica e social
dos habitantes das cidades, dos burgueses, né, em que eles mesmos se autogovernavam. É claro que aqui, essa base econômica inicial, nós vamos ver, né, a produção é ainda em pequena escala e o comércio também se dá, por isso mesmo, é um comércio de curta distância, né, porque a gente imagina que, claro, as cruzadas, que eram um comércio, como nós vimos, de distâncias mais longas, não ocupavam, não eram todos os comerciantes que realizavam esse tipo de comércio. Né? As cruzadas vão repercutir internamente na própria, depois que vai ser chamada, né, na própria Europa continental, né, fomentando o comércio interno ali na Europa. Né? Então, eles, como está colocado aqui, né, era uma unidade, né, desses três segmentos, né, que eles não havia uma desigualdade econômica e de poder entre eles, né, havia, pelo contrário, uma igualdade, e eles também se davam as suas próprias regras, era o autogoverno através da Carta de Fundação. E além dessa questão mais prática, de organização, eles também de acordo com a ideologia da época, né, também essa unidade, né, essa comunhão, era também baseada numa fraternidade religiosa, no sentido, assim, de que eles se apoiavam mutuamente, né, eram segmentos, eram indivíduos e grupos que se apoiavam mutuamente para desenvolver essas atividades frente aos senhores feudais que regularmente também estavam digamos, muito propensos a invadir as cidades, né, a expropriar os lucros do comércio, etc. Tanto é que as cidades, nessa época do desenvolvimento da feudalidade, eram todas muradas, né? Aqui nós temos uma foto, né, da comuna de Carcassonne, na França. Ela ainda se mantém assim, né, um registro histórico muito importante, né, e aqui nós podemos perceber as muralhas da cidade, né, e as torres também, né, de observação, né, de defesa, etc. Porque, claro, a cidade concentrava as riquezas, era preciso também se defender. Então, essa unidade, essa fraternidade, esse juramento que eles faziam de lealdade, de compromisso, né, também mantinham essas cidades juntas, né. A igreja, com relação ao comércio e à formação das cidades, vai ter uma postura bastante contraditória. Claro, os líderes religiosos, na verdade, o grande poder da feudalidade, que era a igreja católica, né, percebia, né, que o comércio, né, era uma atividade que fazia com que saísse do seu controle a formação ideológica, né, a formação, a educação, na verdade, na cidade, né, que era uma influência para os indivíduos, ainda mais porque era uma influência que dava lucros e trazia prosperidade para as pessoas. Né? Então, abalava o seu controle ideológico. Eram novas forças econômicas e também novas forças intelectuais que surgiam e que abalavam o seu controle ideológico da feudalidade. Mas, muito imediatamente, né, quer dizer, a igreja, né, por exemplo, com a proibição da usura, né, com a proibição dos juros, inicialmente, né, que isso se confrontava com as relações feudais, né, ela percebeu que era algo que iria sair, de qualquer maneira, do seu controle. Né, que o próprio desenvolvimento do comércio e da produção era algo que não iria ser freado pela violência ou pela educação, né, pela transformação ideológica das pessoas. Não. Que o comércio e a produção tinha tal sistemática, né, que não poderia ser freado dessa maneira. E mais, ela viu na possibilidade de um grande lucro, né, da própria igreja com relação não só com relação às cruzadas, mas também com o desenvolvimento do mercado interno europeu. Então,
ela incentivou, né? Se de um lado a igreja proibia os juros, né, o lucro, etc., de outro ela incentivava também o desenvolvimento do comércio, né, e o próprio lucro, né? Como é que ela incentivava? Primeiro, o livro retrata, né, criando cortes de justiça mais padronizadas. Então, os burgueses, né, criaram seus próprios tribunais marítimos, por exemplo, né? Inicialmente, na rota do Mediterrâneo, tinham os tribunais marítimos, mas eles preferiam, né, se houvesse uma disputa em que não pudesse ser acionado a corte, as suas próprias cortes que eles estavam desenvolvendo, né, sem jurisdição, obviamente, nacional, jurisdição mais ampla, mas em outros lugares a própria igreja garantia cortes de justiça mais padronizadas, né, com regras mais padronizadas, através da sistematização do direito romano e canônico, né, do resgate de todo o direito romano, né, da adaptação do direito romano e do direito canônico para o comércio, desse momento histórico, né, criava cortes de justiça mais estáveis, mais padronizadas do que as cortes reais, né, dos vários reinos que compunham os feudos, que ali era a regra comum do lugar, era a postura do governante, quer dizer, os conflitos de interesses poderiam ser solucionados das mais diversas formas. Então, essa postura contraditória da igreja é interessante de ser observada. Vamos, então, para o último slide desta aula. Como eu falei, né, o capitalismo é essa sociabilidade, né, de ampliação do comércio, e isso vai demandar normas gerais, normas comuns para a solução de conflitos, vai demandar normas processuais, cortes de justiça, especialistas, né? Isso com relação ao direito, e vai demandar também, né, a organização da produção em cidades, né, na relação entre agricultores, artesãos e mercadores, né? E essas cidades vão se organizar e vão realizar o seu autogoverno, né, como eu falei para vocês. Então, vamos ver que novas instituições jurídicas e novas leis, como é que se deu nas cidades a instituição, quer dizer, a criação de novas leis e instituições jurídicas para proteger e regular o comércio, o trabalho e o comércio, que naquele momento, como vimos, ainda era, na Europa continental, o comércio ainda era de curta distância, né, e a produção era de pequena escala. Né, como eu falei, agricultores, artesãos e mercadores formavam uma unidade, né, baseada na igualdade e no autogoverno, né, ou seja, na criação de regras de autogoverno. Então, como é que eles faziam isso? Né? Como é que o direito foi se desenvolvendo, né, na própria cidade? Como é que a elaboração das leis, né, se dava pela assembleia, ou seja, pelo conjunto dos comunardes. Comunardes aqui dos burgueses, né? Comunardes é aquele que vive nas comunas. Comuna pode também se chamar de burgo, né? Comuna remete à cidade, a burgo, né? Então, como é que se dava esse autogoverno, a elaboração de leis próprias, né? Qual era o conteúdo material dessas leis? O que estava preocupado? Com que as leis estavam preocupadas? Primeiro, para regular os mercados e as feiras, o preço das mercadorias, a proteção aos mercadores e as restrições à concorrência. Porque, veja só, nesse momento, né, de produção em pequena escala e de comércio de curta distância, né, esses comunardes, né, os burgueses, tinham o controle, tanto os artesãos, os agricultores, os artesãos e os comerciantes, né, tinham o controle, né, da produção e da distribuição econômica dos produtos que realizavam. Então, para fazer, quer dizer, o controle era possível. Então,
Como é que se controlava? Né? Criando normas, criando leis para regular mercados e feiras, por exemplo. Quando é que as feiras se davam? Qual era a periodicidade? Quem poderia comercializar nessas feiras? Né? Qual era como é que se dava a organização dessas feiras? Depois, o preço das mercadorias. Veja, aqui ainda, isso é muito importante, né? Como o comércio era de curta distância e as mercadorias eram de pequenas escalas, era importante que o preço da mercadoria refletisse, né, os custos da produção, desse conta dos custos da produção e também remunerasse de forma justa os trabalhadores e os comerciantes. Então, os preços das mercadorias eram controlados pelos próprios comunais. Né? Você não podia, por exemplo, né, era proibido nesse momento, digamos, você é um agricultor, você planta tomate. Então, a safra desse ano foi muito ruim para o tomate. E aí você vai colocar o preço mais... vai se aproveitando disso e vai colocar um preço absurdo, muito além daquilo que você gastou. Então, isso não era possível. Porque se você tem uma unidade econômica e política nas cidades, né, o indivíduo não poderia se sobressair a essa unidade econômica e política. Né? Agricultores, artesãos e comerciantes, eles precisavam, diante da pressão dos senhores feudais, etc., eles precisavam trabalhar em unidade, em comum acordo, né, para se protegerem. Né? Aliás, o terceiro ponto é a proteção aos mercadores. Né? Então, isso se dava não só pelos preços das mercadorias, que precisaram, como eu falei, refletir os custos e também o trabalho, mas também era necessário proteger os mercadores, né? Proteger dos senhores feudais, proteger dos exércitos, né? Dar garantias, leis e garantias para o comércio, né? Isso tudo era tratado na Assembleia Comum, pelos cidadãos comuns. E aqui, como o quarto e último ponto, né? Restrições à concorrência. Como eu falei para vocês, controle da compra e venda e em benefício da comunidade. Como eu falei, ninguém poderia vender e comprar com lucros exorbitantes, porque isso, né, era um tiro no próprio pé daquela pessoa individualmente, porque desestabilizava o grupo e enfraquecia perante seus inimigos, que eram os senhores feudais, que estavam bastante armados e que tinham exércitos. Então, ainda nesse momento, né, os burgueses, né, conseguiam controlar a economia em benefício da própria comunidade. Uma produção de pequena escala, um comércio de curta distância. Né? Então, eles faziam o seu autogoverno, elaboravam as próprias leis. E criavam também as cortes de justiça. Porque, claro, né, ser autônomo em relação ao senhor feudal significa que se houver um conflito de um comerciante, por exemplo, com o senhor feudal, não vai ser a corte real, a corte que é ligada ao senhor feudal, o tribunal que é ligado ao senhor feudal, que vai resolver esse conflito, mas as cortes de justiça da própria cidade. Ou seja, veja que aqui você está se levantando, essa classe social já está levantando a cabeça no sentido, né, de se autogovernar e de impor os seus interesses também para os senhores feudais e o seu grande poder político. Né? Então, nesse início, era o poder de decisão de conflitos, né, é um poder muito importante, né, para a manutenção e o desenvolvimento de uma classe social. Então, mas nesse momento, né, como eu falei, em que a base econômica era de pequena escala e o comércio também era de curta distância, né, obviamente não circulava muitas riquezas e era controlável a igualdade entre segmentos da sociedade, essas cortes de justiça eram formadas por não especialistas.
Havia normas, obviamente, havia leis, etc., mas, digamos, as cortes de justiça, né, assim como a Assembleia dos Comunais, assim como a Assembleia dos Comunais, todos participavam, né, não havia políticos profissionais que se dedicavam a criar leis, também não havia pessoas especializadas, profissionais, para trabalhar nas cortes de justiça, para tratar os conflitos que eram apresentados à Corte de Justiça. Então, seu fulano, o sapateiro, seu cicrano, o açougueiro, poderia ser um árbitro dessa Corte de Justiça, né? O que vai depender, assim, da sua consideração na sociedade, ser uma pessoa equilibrada, né? Ser uma pessoa considerada, etc, etc. E essas cortes, qual é a função delas? Examinar as provas que eram levadas do conflito e interpretar essas leis. E, como eu falei, realizadas não por especialistas. E a questão também do conflito de competências. Como eu disse, né, nós vamos ver na próxima aula que, né, a determinação de quem é que vai ter o direito de dizer o direito, né, o direito de impor o seu poder, né, na verdade, é a classe dirigente, é aquele grupo social que tem efetivamente o poder naquela sociedade. Por isso que se dá os conflitos de competência, né? Então, um conflito vai ser dirimido na corte da comuna, vai ser dirimido na corte de um rei, que faz parte de um conjunto de reinos feudais, né? Ou vai ser estabelecido na igreja, vai ser uma corte comercial, né? Onde é que vai ser dirimido esses conflitos? Então, durante a Idade Média, havia um grande conflito de competência para dizer quem é que vai ter o poder, efetivamente, de decisão. E as cortes de justiça também tinham a função, né, de elaborar as cartas de fundação da cidade, né, desse autogoverno, estabelecer as regras, né, do autogoverno também, juntamente com a Assembleia dos Comunais. Então é isso, gente. Essa foi a primeira exposição sobre o desenvolvimento do direito na sociedade capitalista, a sua ascensão na sociedade capitalista. Nós estamos vendo aqui como é que ele surgiu e se desenvolveu na Europa, né? Nós vamos ter a oportunidade de estudar também como é que ele se desenvolveu no Brasil, né? Na sua especificidade, né, no nosso país, com a sua especificidade econômica e política. Como é que o direito se desenvolveu aqui? Isso é muito importante. A importância de tratar da Europa continental no desenvolvimento, da Europa continental no desenvolvimento do direito, é pelo fato de que, como foi a primeira região do mundo a implementar, né, que o capitalismo se desenvolveu, ela traz, né, vai exercer grande influência sobre o desenvolvimento de outros países, né, capitalistas. Então, daí a sua importância também. Uma outra questão que é interessante é que tem a ver com essa diferença, essa desigualdade, né? Não desigualdade, essa diferença entre Europa e Brasil, no desenvolvimento das cidades, das cortes, etc., é que na própria Europa, né, nas regiões, né, que hoje é a França, Inglaterra, Itália, Alemanha, etc., o desenvolvimento do comércio, das cidades, etc., se deram de formas diferentes. Não foi uma regra comum para todos, né? Havia muitas diferenças de tempo, né, de desenvolvimento entre cada uma dessas cidades, mas havia também uma generalidade que se repetia nesse desenvolvimento, e é justamente essa generalidade que eu estou trazendo aqui para vocês, certo? Então, eu sugiro que vocês leiam, né, o texto, né, que acompanhe o texto juntamente com a aula, porque é um texto que tem, de fato, não é um texto difícil, não é um livro difícil, não é um texto difícil, mas ela tem muitas informações, né, e o que eu estou trazendo aqui para vocês é
digamos assim, as informações mais importantes, né? Importantes, a articulação entre as questões mais importantes desse fenômeno que é a ascensão do direito na sociabilidade capitalista. Certo? Então é isso, pessoal. Eu desejo a vocês bons estudos. Tchau, tchau.